A paz do Senhor, igreja. Eu tô sem o chat aqui, então eu não estou conseguindo saber se está tudo certo ouvindo. A Tati pode me falar no celular se está tudo certo, se eu posso continuar a transmissão, ok? A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu nome é Alexandre, né? Não sei se todos que estão no chat aí me conhecem, né? Mas eu sou o pastor aqui do Ponto de Pregação de Leme, né? Amém? Glória a Deus. É sabedor que nós estamos num ato profético. Os 12 dias de oração para os 12 meses de 2025. E a nossa palavra é força, coragem e fé. Deus colocou algo grandioso no meu coração e eu gostaria que vocês já fossem abrindo a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Enquanto vocês vão abrindo, vamos orar? Vamos colocar esse momento diante de Deus? Ore comigo, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Pai, te louvar por esse momento, Pai. E te agradecer, Senhor, meu Deus, por esse ato. Te agradecer, Senhor, meu Deus, pelo ano de 2024. E já te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no ano de 2025. Pai, estou representando o mês de agosto, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou poderosamente durante todas as ministrações, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente hoje, novamente. Pai, toma a minha vida em suas mãos e fala ao teu povo, Senhor. Porque nós estamos aqui nessa noite, não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco. Precisamos aprender, precisamos, ó Pai, crescer, precisamos, ó Pai, da tua presença em nossas vidas. Amém? Todos abriram aí? João 5, diz assim, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, igreja, achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, querem ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Último versículo. Ó. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Amém, igreja? Louvado seja o nome do nosso Deus, né? O assunto que nós vamos falar nessa noite, que Deus colocou, a palavra profética, que Deus colocou na direção do nosso pastor Valmir. Todos se lembram, isso precisa ficar gravado poderosamente na nossa mente, no nosso coração, coragem, força e fé. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus estava descendo a Jerusalém, e ele passou pelo local onde ficavam os enfermos, né? Um lugar chamado Betesda, misericórdia, quer dizer Betesda, igreja. Então Jesus estava passando por aquele lugar e viu um homem
38 anos. Imagine só a igreja, uma pessoa ficar 38 anos à beira de um tanque, esperando algo acontecer para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser transformado, para que ele pudesse ter uma nova vida. Amém? O que Deus colocou no meu coração, igreja, que uma coisa que esse homem que está há 38 anos na beira de um tanque, uma coisa que ele não tem mais é coragem. Uma coisa que ele não tem mais é força. E uma coisa que com certeza já esvaiu há muito tempo é a fé. Amém, igreja? Uma pessoa, 38 anos, na beira de um tanque, esperando a cura, já não tem mais força, já não tem mais coragem, já não tem mais fé. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração, irmãos? É que ainda no dia de hoje, irmãos, existem pessoas que por causa de alguma situação, por causa de algo que está passando, por causa de uma tempestade, por causa de uma dificuldade na vida, também já perderam a coragem, a força e a fé. Quantas pessoas, irmãos? Deus me mostra claramente nessa noite que inúmeras pessoas, irmãos, estão atravessando por momentos de dificuldades, estão atravessando por tempestades, angústias, e já não conseguem mais ter força, não conseguem mais ter coragem e não conseguem ter fé. Mas o que me choca, irmãos, não é isso ainda. O que me choca é que nesta live, nessa transmissão, igreja, tem pessoas pensando assim: como é que eu posso, numa situação que eu estou vivendo, como é que eu posso, no momento que eu estou atravessando, como é que eu posso, nas dificuldades desse mundo, como é que eu posso ter coragem, força e fé? Deus me mostra claramente, irmãos, que nessa transmissão, pessoas que já estão aqui dentro e pessoas que vão ver esse vídeo ainda, irmãos, estão às vezes pensando desta maneira: como é que eu posso, vivendo um mundo de dificuldade, um mundo de tanta dor, um mundo de tanta aflição, como é que eu posso ter força? Como é que eu posso ter coragem? Como é que eu posso ter fé? Pessoas pensando nessa maneira, irmãos. Mas, graças a Deus, que José não pensou dessa forma. Irmãos, entenda que José, por causa de um sonho só, ele foi vendido pela sua própria família como escravo. Andou em cadeias, prisões, foi caluniado, mas ele nunca perdeu a sua força, nunca perdeu a sua coragem e ele nunca perdeu a sua fé. Se José, irmãos, estivesse pensando dessa maneira, jamais ele seria o governador do Egito. Amém? O que dizer, irmãos, de Davi? Imagina se Davi estivesse pensando dessa maneira, irmãos, quando ele esteve, né, diante do gigante. Já pensou se ele se acovardasse, irmãos? Já pensou se ele chegasse de frente do gigante e dissesse assim: eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais fé para lidar com essa situação. Mas graças a Deus, irmãos, que Davi não pensou dessa maneira. E ele se tornou o maior rei de Israel. Não é a dificuldade, irmãos, que vai abalar aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Não pode ser as dificuldades. O que não dizer de Jó, irmãos, que perdeu toda a sua vida financeira, perdeu toda a sua família e ainda se tornou enfermo. E num instante, a sua mulher disse para ele assim: abandone esse Deus, nega tudo isso aí, para com tudo isso aí. Imagina se Jó tivesse, irmãos, nesse momento fraquejado, ele não tivesse coragem, ele não tivesse força, ele não tivesse fé o suficiente para dizer para aquela mulher assim: eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor.
Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que não é a situação, né? Não é a situação que pode abalar aquilo que você crê, não é a situação que pode abalar a sua força, não é a situação que pode abalar a sua fé. Deus é um Deus transformador, é um Deus de mudança, irmãos, um Deus que realiza milagres. E Ele vai hoje fazer um milagre na sua vida. Creia nisso, irmãos. Mas você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa ter força, você precisa ter coragem para dizer ao mundo, para dizer a essa situação, não é isso que vai mudar a minha história. Você tem um Deus diante da sua presença, irmãos, que pode hoje mudar a sua história. Lembra de Paulo? Paulo era um assassino, irmãos. É isso que eu estou pregando para vocês. Paulo era um assassino, até um dia ficar de frente ao nosso Deus poderoso e transformar ele num dos maiores pregadores que o Evangelho já tem. Irmão, se Deus fez isso na vida de Paulo, imagina na sua vida, irmãos. O que Deus não pode fazer na sua vida? Qual é a dificuldade, irmãos, que Deus pode fraquejar diante da sua situação? O que você está passando que Deus não possa mudar nessa noite, nessa manhã? Irmãos, eu estou dizendo aqui, irmãos, se você acreditar, se você ter força, se você ter fé, não é só o ano de 2025 que vai ser maravilhoso na sua vida, mas o de 2026, o de 2027. E eu vou muito mais longe. Toda a sua eternidade será louvando e adorando a esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? Olha, quantas coisas o Senhor tem para você essa noite. Mas Deus coloca algumas coisas diante do meu coração que eu preciso apresentar. Nós precisamos entender algumas coisas que acontecem nesse texto, irmãos. A transformação aconteceu, irmãos, porque essa pessoa, ele sofreu um aprendizado. E você precisa aprender algumas coisas que Deus colocou no meu coração através desse texto. Jesus fala para ele assim, você quer ser curado? É isso que Jesus pergunta. Você quer ser curado? Sabe o que ele faz? Ele olha para o tanque. Ele olha para o tanque. O tanque, Jesus. Né? O tanque eu só recebo a cura se eu entrar no tanque na hora certa. Irmãos, eu tenho algo para dizer para você. Não é o tanque. Não é o tanque. Nós precisamos tirar a nossa visão das coisas óbvias dessa vida, irmãos. Porque o que nós estamos apresentando aqui durante esses 12 dias de oração são coisas sobrenaturais, irmãos. Nós não podemos fixar os nossos olhos nas coisas desse mundo. Eu só vou ter a minha restauração se eu tiver um emprego novo, se eu tiver um salário maior, se eu tiver um casamento perfeito. Irmãos, não é isso que vai fazer a mudança na sua vida. Não são as coisas, não são essas coisas que vão fazer a transformação. Aquele homem estava diante de Jesus, estava olhando para o tanque, não é o tanque. Sabe, Isaac, vocês conhecem Isaac? O filho de Abraão, irmãos, o pai da fé. Sabe que a palavra me ensina, irmãos, que Isaac passou por um momento de crise, um momento de muita dor, de muito sofrimento. A palavra nos conta lá em Gênesis 26 que houve fome, muita fome, irmãos. Muita fome, uma miséria terrível. E aí, Isaac colocou no seu coração o quê? Descer para o Egito. Né? Ele ia fazer o que era óbvio. Por que as pessoas estavam descendo para o Egito naquela época, irmãos? Porque lá tem o Nilo, tem água. Então, pegaria a água do Egito, né, do Nilo, faria a sua plantação e você tem comida, é isso. E é isso que Isaac ia fazer, ele ia descer para o Egito. Deus bradou lá de cima, irmãos, e disse, não desça ao Egito. Você vai para um outro lugar, uma terra que eu disser. E Isaac, irmãos, graças a Deus, obedeceu à voz de Deus. Você precisa obedecer à voz de Deus nessa noite, irmãos, tirar a sua visão das coisas, né?
Aí Isaac obedece, vai para onde Deus determinou, e ele começa a cavar poços, irmãos, e jorra água. Abimeleque vem e toma os poços dele, irmãos, tomou o poço, e tomou o segundo poço, e tomou o terceiro poço, e foi tomando os poços. Sabe que Abimeleque pensava, irmãos? Que era o poço, que era a água. Mas não é a água, não é o poço, não é o tanque, não são as coisas, não é seu marido, não é seu trabalho, não é o seu diploma, irmãos, que vai fazer com que você tenha força, fé e coragem nessa noite. O que vai fazer você ser um vencedor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É isso que nós precisamos ministrar nessa noite, irmãos. E Abimeleque toma todos os poços dele, e ele continua cavando, e continua vindo. E Abimeleque vai tomando e não vai conseguindo. Isaac vai ficando cada vez mais poderoso, até o ponto, irmãos, de o próprio Abimeleque ir até Isaac e dizer assim: eu reconheço que Deus é contigo. Não é o poço, irmãos. Não é o tanque. Eu preciso que vocês aprendam nessa noite, irmãos, que a qualidade de ter força, fé e coragem não depende de nada desse mundo, depende do nosso Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, depende do Deus transformar a sua casa, depende de Deus transformar a sua vida financeira, irmãos. Você precisa adorar esse Deus de todo o coração. Amém? A segunda coisa que o texto me mostra, irmãos, Jesus pergunta para ele: quer ficar são? E ele responde assim: não tenho nenhum homem que, quando as águas é agitada, me jogue no tanque. Irmãos, eu quero dizer para você que se a gente continuar olhando para o homem, a gente nunca vai ter força, a gente nunca vai ter fé, nós nunca teremos coragem. Amém, irmãos? Os nossos olhos não podem ficar na dependência do ser humano. O ser humano falha, irmãos. Nós falhamos. Você precisa compreender isso essa noite. Os seus olhos não podem estar fixados em mim. Porque certamente, numa hora de angústia, numa hora de dificuldade da sua vida, irmãos, pode ser que eu não estarei lá, pode ser que o pastor Valmir não estará lá, pode ser que a pastora Giselda não estará lá, pode ser que seu pai não esteja. Então, os nossos olhos não podem estar fixados em homens, irmãos. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus, é Ele que faz a transformação. Tem vidas, irmãos, que estão nessa live paralisada, vidas paralisadas, meu Deus. O Senhor me mostra pessoas, irmãos, que não conseguem mais caminhar. Durante 30 anos da minha vida, irmãos, 40 anos ou mais de 40 anos, eu fiquei paralisado por causa da separação da minha mãe e do meu pai, paralisou a minha vida. Eu tive dificuldades de caminhar, de crescer, porque eu ficava olhando o homem, eu achava que o homem tem que fazer, as pessoas têm que fazer, tudo tem que fazer. Irmãos, nós precisamos parar de nos vitimizar e começar a orar. Essa é a realidade. Nós perdemos inúmeros tempos, irmãos, vitimizando, tentando buscar em pessoas auxílio, segurança, e esquecemos de procurar o nosso Deus Todo-Poderoso. Clama a mim e responder-te-ei. Acho que foi a pastora Giselda que ela disse uma frase assim: o Senhor fez os nossos ouvidos, então Ele ouve, irmãos. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a sua súplica, Ele ouve os seus pedidos e Ele também vê aquilo que você necessita e precisa. Sai dessa, irmãos. Sai do homem, né? Sai das pessoas, sai do governo, sai das autoridades, sai de tudo isso que esse mundo tem e coloca o seu foco nessa noite, na oração, no jejum, né? Tenha momentos de intimidade com esse Deus, tenha momento de jejum a esse Deus, tenha momento de louvor e adoração. Eu vou dizer para você,
com toda a certeza da minha vida, irmão, se você tirar os olhos do homem natural e fixar os seus olhos nesse Deus Todo-Poderoso, você vai ver a multiplicação que vai ter na sua casa. Você não vai conseguir contar, irmão, se você não vai conter a alegria, né? Você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma finança abençoada, você vai ter uma vida abençoada. Não sou eu que diz, irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso para você nessa noite. Mas quem garante tudo isso é o nosso Deus. Ele nunca falhou, ele não é um Deus mentiroso. Ele não é homem para mentir, irmãos. E ele quer fazer uma transformação na sua vida e na sua casa nessa noite. Mas tire os olhos, irmãos, não fixe seus olhos a essas situações, né? Esqueça o ser humano, foque-se em Jesus, procure estar nos cultos, aonde Deus realmente, irmãos, derrama o óleo, é na igreja, é nos cultos, é lá que existe a transformação. Você pode ser transformado na sua casa? Pode, irmãos, mas um lugar mais propício, os irmãos, para o óleo descer, para a mão de Deus descer, para o poder de Deus descer, é você estar nos cultos, é você estar na igreja, é você estar se enchendo da palavra, aprendendo cada vez mais aquilo que Deus tem falado ao seu coração. A gente ouve palavras, palavra na quinta-feira, palavra no domingo, palavra no sábado, irmãos, e a vida é a mesma coisa, sabe por quê? Porque nós fixamos no tanque. E outra hora fixamos em ser humano. Ah, você viu fulano de tal? Nem falou oi para mim, nem me cumprimentou. E aí a pessoa perde a bênção, irmãos. O óleo não é derramado. A unção não vem sobre a sua vida. O poder de Deus não opera, porque você, infelizmente, está fixado em outras coisas que não é o poder de Deus. Força, irmãos. Força, fé e coragem. Para fechar o texto, para fechar o último, né? O último ponto aqui que eu quero deixar para vocês, né? No versículo de número 18. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Amados, sabe o que vão dizer para você? Não carrega a sua cama, não, você não vai ser curado. Esquece esse negócio de força, esquece esse negócio de oração, esquece tudo isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas Deus está dizendo assim, aquele que me transformou está dizendo que eu sou forte, aquele que me transformou está dizendo que eu tenho coragem, aquele que me transformou está dizendo, irmãos, que eu tenho fé, que eu posso continuar, eu vou fazer aquilo que, não o que vocês querem, mas eu vou fazer aquilo que Deus está determinando na sua vida. Pega a tua cama hoje, irmãos, quantas pessoas deitadas? Não ouve o ser humano, não ouve as pessoas, não ouve o mundo, né? Quando a gente analisa o mundo, analisa as coisas, a gente vê que as coisas estão complicadas, difíceis, e você nunca tenta fazer coisas novas, irmãos. Faça coisas novas, mude as ideias, irmãos. Sabe uma coisa que me choca muito, irmãos? Vai chegando o final do ano e a gente vai criando uma expectativa muito grande em relação ao ano que vem, né? E aí, de repente, 2025 talvez chegue a ser igual ou até pior do que 2024. 2026 igual ou pior do que 2025. Mas sabe por quê? Porque você não tem ousadia de pegar aquilo que é teu e levar e carregar e mudar, fazer coisas novas, transformações na sua vida, mudança de direção, de rota, de entendimento, irmãos. Nós precisamos ter um entendimento novo daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mês de agosto. Chegamos ao mês de agosto, né? Passamos já por 7 meses, estamos no 8º mês, e os 7 meses que passou foi transformador, maravilhoso. Cada palavra, cada ensinamento, irmãos. Eu espero que o mês de agosto não seja diferente na sua vida. Eu espero que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo tenham um momento de transformação, tenham força, tenham fé para acreditar na mudança, irmãos. Deus muda.
Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que Deus muda da noite para o dia. Ele pode mudar a sua situação. Ele pode mudar o que você está passando. Ele pode tirar as percas em ganho. Jó, irmãos, depois que disse essa frase, irmãos, ele colheu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Irmãos, você vai ter em dobro. Você vai colher 100 vezes mais, porque o Senhor é contigo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa a demora. A gente teve um problema aqui para conseguir entrar na transmissão, mas conseguimos aí transmitir a palavra. Depois responda no chat aí. Deus transformou, Deus curou. Diz para nós aí como é que foi. E nós estaremos agora encerrando essa transmissão em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia e tudo de bom para vocês.